Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Ah, tomara que sim, viu? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Hoje com muitas opiniões, mas sobretudo hoje a gente vai abordar aqui alguns temas relacionados à performance parlamentar de Michele Alencar Neves, também conhecida como Michele Alencar, vereadora por Cuiabá, hoje pelo União Brasil, que quer ser presidente da... Eu ia falar presidenta, mas eu acho que ela não vai gostar, então presidente da Câmara de Vereadores, porque tem eleição agora em agosto, rapaz, e o nome da Michele foi colocado lá para encarar o povo do Emanuel. Então a gente vai falar sobre isso, eleição na Câmara, na mesa diretora, as principais propostas e proposituras da vereadora por Cuiabá, a Michele Alencar, que está aqui já, não é? Veio com um blazinho novo hoje para aqui por homenagem à opinião e vai falar conosco. Você também pode participar conosco interagindo via WhatsApp 999322529, é o WhatsApp direto aqui. Você manda a sua mensagem, crítica, elogio, sugestão, enfim, esteja bem à vontade para interagir com a gente. Estou certo ou estou com a razão, Lorenberg Alves? Boa noite. Está sempre com a razão, Paulo. Boa noite, Paulo, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que acompanha o programa Opinião pela internet também, pelo www.gazetadigital.com.br. Obrigadão pelo carinho da companhia, bem como você que se liga também no Opinião pela página no Facebook da TV Pantanal. Michele, que conversa que é essa aí, que colocaram seu nome para disputar a presidência da Câmara? A eleição acontece agora em agosto e parece que você sorriu, um sorriso lá na nuca, porque lhe agradou esse assunto, ou não? Boa noite, bom tê-lo aqui, obrigado por ter vindo. Primeiro, boa noite, né, Paulo, professor Lorenberg, todos aqueles que nos acompanham. Estou muito feliz, é sempre muito bom estar aqui. O sorriso é porque, na verdade, eu tenho sido muito questionada em relação a essa disputa da presidência da casa, né? A gente tem uma eleição no próximo dia 25 de agosto e o meu nome foi lançado como uma possibilidade na quinta-feira passada, ainda durante a sessão, e desde então eu venho falando bastante sobre isso, né? Na verdade, assim, eu fico feliz por ter o nome cogitado, porque ninguém é indicado, ninguém se cogita o nome de alguém que não está fazendo um bom trabalho ou que não teria capacidade para gerir a casa com responsabilidade. Então, inclusive foi o próprio vereador Diego Guimarães que ventilou meu nome como uma grande possibilidade, e na oposição nós sabemos que nós temos bons nomes, né? Nós temos, inclusive, vereadores com um pouco mais de experiência, como o próprio Diego. Eu, obviamente, aceitei porque falar de presidência da casa é falar de se colocar à disposição de realmente fazer um trabalho da forma que a gente acredita que tem que ser feito, né? Uma casa independente, um legislativo que tem autonomia de fazer daquela casa realmente a casa do povo. Então, hoje nós temos aí grandes apelidos históricos da Câmara de Vereadores, como a Casa dos Horrores, o Puxadinho do Executivo. Então, se nós estamos ali com a proposta de fazer um bom trabalho e o nome, ele é cogitado, obviamente, é a hora dos nomes se colocarem à disposição. Mas você já fez continha básica? Porque você está, se colocar o nome, se isso for adiante, não é, estará num projeto, numa disputa, onde haverá certamente um outro projeto. E que eu achei estranho, quero daqui a pouco perguntar para o Lorenberg a opinião dele, eu achei estranho, hoje até comentei numa notícia de frente lá na Record, o prefeito ter se manifestado, comprou assim, brilhava os olhos dele quando ele citou o nome do candidato dele para essa disputa. Mas eu quero saber o seguinte, você fez continha, a oposição consegue chegar até onde nesse contexto, se for adiante a sua candidatura? Olha, a oposição hoje é um número bem pequeno comparado ao número da base de vereadores, né, do prefeito, mas nós temos ainda os vereadores que eles transitam de forma um pouco mais independente, que é chamado na casa como o Bloco da Independência. Ainda é um bloco recente, formado por alguns vereadores. Então, assim, a gente já fez algumas continhas, né, por mais que seja
meu nome foi colocado de forma bem recente, não tem nenhuma semana que a gente começou a conversar sobre isso, mas obviamente se já foi soltado até na mídia a foto com os vereadores da chapa, né, do vereador, do prefeito Chico 2000, então lá a gente tem uma outra parcela que não estava na foto, e essa outra parcela pode ser que não esteja satisfeita com a condução, então seriam esses nomes as possibilidades. Mas eu sempre estou dizendo para todos aqueles que me perguntam, você está fazendo, como que está, a movimentação, está indo atrás? É um processo que demanda energia, demanda tempo, demanda muitas conversas e eu acho que assim, ao longo do caminho a gente vai continuar e abrir para várias articulações, mas eu acredito que agora, junho, não seja o momento de empenhar toda a energia nisso, porque a votação é em agosto. Né? E meu compromisso está aqui eu trouxe até hoje a listagem dos meus projetos, a listagem das minhas fiscalizações, é a minha prioridade. Se a gente tem que lutar pela presidência da casa, a gente vai fazer naturalmente, mas a prioridade é o mandato. Sim, sim. Aliás, daqui a pouquinho eu vou pedir para ela dar uma passada nessa lista dela aí, porque a gente inclusive vai liberar a Michelle um pouco mais cedo hoje, no final do segundo bloco, tá? Ô, Lorenberg, antes de fazer a primeira pergunta aqui à nossa caríssima entrevistada, eu gostaria de entrevistá-lo. Essa questão aí do Emanuel, né? Eu achei estranho, não é fazer, enfim, não quero polemizar, mas eu achei estranho. Eu acho que o chefe do executivo tinha que ficar na dele ali, ainda que tivesse o seu favorito, né, a sua predileção. Eu achei estranho porque ele acaba tumultuando o processo de forma muito precoce, como disse aqui a Michelle, estamos em junho ainda e tal, já sorrisão lá, já tem foto, um monte. E aí, o que você acha disso aí? Eu tô meio pilha da cabeça. Não, ao contrário, eu concordo com você em gênero, número e grau por uma razão muito simples. O chefe do executivo não deve, de forma clara, aberta, para todo mundo ver que ele está interferindo na disputa interna de um poder que ele precisa. Embora ele tenha maioria na Câmara, ele não deve fazê-lo, porque ele precisa da Câmara por inteiro. Precisa. Não é só de uma parte ou de um pedaço. Mas tem um detalhe bem simples. Todos os chefes do Executivo interferem, sim, por baixo do pano, como diria o Ney Matogrosso, ele interfere, sim, na disputa eleitoral de qualquer parlamento, seja municipal, estadual e federal. Isso é bem óbvio. Michelle, talvez você não... Sabe sim, porque você é uma grande jornalista, uma grande comunicadora, antes de ser vereadora, que está fazendo um bom papel na Câmara. Houve uma época aqui, e não muito longe, não, de que os vereadores eleitores eram levados para chácaras, para fazendas, e ficavam lá 2, 3 dias presos ali, e na hora da votação chegava para fazer a votação. Veja, um universo tão pequeno não precisa tudo isso. Não. É preciso dar transparência para o conjunto de eleitor. Para dar transparência, porque o eleitor, quando vota em alguém, vota querendo transparência nas suas ações e não esconder numa fazenda, num sítio e assim por diante. E aí, isso você falou um negócio aí de Câmara, não, mas isso aconteceu na Assembleia também. Não faz muito tempo, não. Também. Teve uma turma aí para fechar, para ninguém mudar o voto na última hora, foram para uma fazenda aí, só voltaram depois quando o negócio não tinha como se mexer mais, né? Mas, Lorenberg, faz a sua primeira pergunta aqui para a nossa caríssima entrevistada. Michelle, você falou de uma lista de projetos. Aliás, ontem eu estava olhando exatamente as atas da sessão da Câmara de Vereadores. Eu leio todas, todas mesmo. Aliás, eu tenho uma série de reclamações por conta da ata, como é feita a ata, Michelle. Talvez você já deva ter reclamado. Se você pegar uma ata do Senado, uma ata da Câmara Federal, atas da Assembleia dos anos 50, que eu li todas, dos anos 60, dos anos 80. Eu tenho um livrinho, meu último livrinho, de 1967, grande parte da fonte do meu livro é exatamente todas as atas das sessões de 67, 69, 68, todas. E quando você olha a ata da sessão da Câmara
não dá para você fazer nenhum estudo, porque não existe a fala da Michele ali. Não existe a fala de um vereador A. Paulo, você, um grande jornalista, já deve ter visto. Fala lá, a Michele votou sim, votou, não votou, absteve. Qual foi a justificativa, isso, não tem a sua fala, porque o mais interessante para o pesquisador... Como ele se posiciona, né? Exatamente. Fica da história, né? Fica para a história. Exatamente, Michele. Então, essa é a minha reclamação que eu tenho com a ata lá da Câmara Cuiabana. Mas, por falar em lista de projetos, Michele, tem um projeto seu aqui que eu, particularmente, tenho uma atenção maior a ele. Por isso que eu gostaria muito de um comentário seu. Projeto de lei que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Púrpura. Aliás, que já foi aprovado pela CCJ, que eu já vi, já esteve apresentado numa sessão que eu também já vi, neste mês, aliás. Eu gostaria muito de ouvir um comentário seu a respeito. Que bom. Fico extremamente feliz que a gente comece por esse projeto, que é um projeto em especial que toca muito o meu coração. Falar sobre púrpura, talvez até para aqueles que estão nos assistindo, seja um tema novo, mas trata-se de algo muito impactante para a vida das pessoas e para o contexto familiar. Púrpura é uma doença, e uma doença autoimune que acomete crianças, jovens, adultos e pode mudar completamente a vida dessa pessoa. E eu posso dizer isso porque eu descobri essa doença autoimune na vida da minha filha no ano passado. E eu descobri a doença dela ajudando uma criança na UPA do Verdão. A mãe, há 2 anos... quase 2 anos, 1 ano e meio, estava atrás de um diagnóstico para o filho. O filho tendo hemorragia, sangrando, plaquetas abaixo de 10 mil. E ela ia de UPA em UPA e tomava uma medicação, chegou até a tomar reposição sanguínea e nunca descobriu o que ia acontecer com essa criança. E eu como vereadora, entrou em contato comigo para pedir ajuda, porque ela não estava tendo atendimento. E ao chegar lá, falando com coordenação, com pediatra, tudo, eu falei, eu não saio daqui sem essa criança ser atendida. E não só ser atendida, mas saber o que ela tem, porque até hoje essa mãe não tem um diagnóstico fechado do que essa criança tem. Foi quando eu descobri o que era púrpura. E foi na explicação do pediatra, que fez imediatamente uma regulação dessa mãe para um hematologista, que me explicou o que era púrpura. Eu cheguei em casa, olhei minha filha e corri para um hospital para fazer hemograma nela, e aí começou a saga até a gente identificar e fechar o diagnóstico de púrpura. Então, qual que é a importância de um projeto como esse sobre conscientização? É que as pessoas saibam identificar a púrpura, saber como essa doença se apresenta, inclusive para as escolas, porque mães chegaram a ser chamadas no conselho tutelar, passaram por situações de extrema humilhação, porque a criança chegava toda roxa na escola e as mães estavam sendo chamadas na escola e no conselho tutelar porque estavam sendo acusadas de espancar as crianças. E, na verdade, a apresentação da púrpura, e depois foi diagnosticado que a criança estava com púrpura. Ela tem hematomas roxos pela pele da criança quando a plaqueta está muito baixa. Essa criança não pode cair, essa criança não pode brincar no parquinho, que ela pode ter uma hemorragia, ocasionando até um AVC. Então, se o ambiente escolar, se os familiares, se as pessoas, elas têm a conscientização do que é a púrpura, a gente pode evitar mortes. Pois é, mas... E esse projeto já foi aprovado, seguiu para sanção. Ah, já lá pela Câmara já passou já, né? Vai para sanção agora. Tomara que não demore muito, viu, prefeito, para se é um dessa importância toda, muito. E né? Imagina só, tanto que isso diariamente. Né? A sua situação da sua filha já foi resolvida, já, né? É porque é uma doença autoimune, né? Ela mas tem controle, não tem? Tem tratamento? Tem um tratamento. É o tempo todo controlando. Tá certo. Vamos então fazer uma varredura nessa sua listinha ali, que ela trouxe uma colinha ali para falar que esse negócio de falar, mas o vereador não trabalha, bora ver se ela realmente trabalha. E tem ali uma listinha. O que você elenca disso tudo? Não queria que você lesse, mas se você puxasse aí os principais para a gente abrir essa discussão aqui. O que você tem de mais relevante? Deixa eu, antes de perguntar, aquela história do atleta lá no ônibus, como é que está aquela? Ótimo, eu coloquei até aqui. O que acontece? O passe livre para o atleta foi aprovado na casa, sancionado, passou por regulamentação, ele tem uma emenda na LOA para custeio disso. Ele teve um estudo de impacto econômico para evitar que um projeto desse fosse considerado que não teve vício de iniciativa.
Mas no dia da regulamentação, a Federação do Transporte Coletivo entrou com uma ação na Justiça para que essa regulamentação não entrasse em vigor. Então está na Justiça agora para que, de fato, esse passe livre para o atleta, ele venha para a prática. Então, assim, tudo que cabe ao vereador e até a própria secretaria responsável, que é a CEMOB, foi feito. Nós fizemos estudo de impacto econômico para derrubar o visto de iniciativa. Fizemos uma emenda que foi aprovada também. O recurso já está ok e não está sendo utilizado, porque agora eles entraram com um pedido de bloqueio na Justiça. E nós estamos aqui, né, nessa expectativa, lutando, porque daí não é a vereadora que tem que responder judicialmente, é a Câmara e a Prefeitura. Nós estamos acompanhando diariamente, porque assim, eu recebo muitas mensagens. Foi um projeto que foi tão sonhado, foi um projeto que foi idealizado, foi um projeto que teve a participação da classe esportiva na Câmara, por isso foi aprovado de forma unânime, porque todos os atletas atletismo, principalmente foi em peso, de vários esportes, futebol, nós levamos atletas, treinadores, familiares, tudo para a Câmara. E eles participaram dessas votações conosco, então está uma grande expectativa. E eu recebo mensagens o tempo todo, quando estamos na expectativa, quando a gente vai ter o passe. E aí agora então, pessoal, está só dependendo da Justiça, porque a Federação, infelizmente, entrou tentando, né, esse bloqueio. A Federação dos Transportes Coletivos. Olha só que absurdo, né? Se bem que a empresa... Inclusive com o recurso já disponível. Né? Pois é, mas esse que é o diferencial. Se já tem o recurso disponível, então não é... Sabe aquela coisa de segurar? Né? O máximo que puder fazer para protelar, e eles estão fazendo, e a gente já está chegando no primeiro semestre, até agora nada. Esse é um projeto, e se transformado em lei em vigor, beneficiaria quantos atletas aqui na... Eu não tenho exatamente um número. Por quê? Nós fizemos um estudo de impacto econômico, eu não trouxe aqui o número de atletas, mas esses atletas terão que ser federados, comprovar que eles são federados a uma instituição de atletismo, de esportes, né? Porque daí eles têm que treinar, eles têm que comprovar. Por que federados? Porque eles têm que comprovar que eles precisam do passe, porque eles são obrigatoriamente cumprindo o treinamento, né, durante a semana. Porque o passe ele só dá direito para o dia de treinamento, no horário de treinamento. Então, esse atleta ele tem que comprovar que ele treina, que ele compete, para que o projeto ele realmente cumpra o papel, que é incentivar os nossos atletas a não desistirem do esporte, mas sim continuar. Então, eles têm que provar isso, aí na regulamentação fala certinho como que você vai provar, onde que você treina, para saber qual é o deslocamento que você vai fazer, e isso, lembrando, é para atletas e para atletas. Ok. Lorenberg, tem que ser uma curtinha para esse bloco ainda, senão a gente vai ter que brigar aqui. Porque... Mas muito rapidamente, Michele, mas muito rapidamente mesmo, você falou, nossa sociedade ainda tem um machismo cultural muito presente, mas estamos conseguindo mudar esse cenário. Como que está sendo mudado, Michele? Principalmente com a presença da mulher, né? A gente veio de uma legislatura onde não tínhamos nenhuma mulher eleita na Câmara de Vereadores. E a gente tem a lei, por exemplo, do crime de violência política, que já enxerga o que antes era estritamente um machismo, hoje é uma violência política claramente como crime. Então, aquilo que eram atitudes que eram toleradas, hoje já não são toleradas. Então, nós não vencemos o machismo, nós não vencemos isso do dia para a noite, e nós temos que acreditar que mesmo não vencendo hoje, a nossa luta ela está aos pouquinhos dando fruto. Hoje nós temos 25 vereadores e 2 mulheres eleitas. Então, é muito distante do que deveria ser, mas já está acontecendo, visto que na última não tinha nenhuma mulher eleita. Então, nós temos 2 mulheres eleitas, nós temos uma lei que é do ano passado, inclusive uma lei federal, que nós ainda estamos lutando para que ela seja aplicada, respeitada e entendida pelo judiciário, que antes compreendia palavras de discriminação, assédio dentro dos parlamentos, como uma liberdade do parlamentar. Hoje isso já não é mais tolerado. Ok, vamos então para o intervalo comercial. Primeiro desta noite, a gente está entrevistando aqui a Michele Alencar, vereadora por Cuiabá pelo União Brasil. A gente volta já um instante só. Pois bem, a gente retoma aqui o Opinião, né, nesta noite aqui, entrevistando a vereadora Michele Alencar.
Ô Michele, tem uma... Vê se você lembra o nome. Eu vê falar o número aqui, você vê se você é boa de cabeça. Eu não sou boa de número, não. Você deve, né, se não for disso aqui, eu vou encerrar o programa agora. Eu marquei aqui, a Marcela me passou, ó, 6.702, 2021. Que lei que é essa? Sim. Lei 6.702/2021. Se eu não souber isso aí, eu vou ficar chateado contigo, hein? Esta... Mas não é o processo, pode ser o processo, né? Não, é a lei 6.702/2021. Uma lei, Michele, que uma vez por mês os cinemas terão que oferecer uma sessão... Não, o meu é 061/2021. É isso que eu falei. 6.721, você falou. É 0,61. Marcela, o que você me diz aqui? Marcela, tá imagina, é um dos meus projetos mais divulgados, um projeto lindo, então, tá bom, que eu faço questão de falar sobre ele em todos os lugares que eu vou. A culpa é da Marcela, vou colocar no relatório aqui para mandar para o Dorileu lá. Ó, uma vez por mês os cinemas terão que oferecer uma sessão especial para este... Rapaz, eu acho de uma sensibilidade tamanha, porque a gente precisa, e pensa que não tem muita criança com autismo, a gente precisa ampliar mais esse leque aí de atenção às crianças. Eu quero que você fale sobre isso aqui, mas vou dar uma sugestão ao final, para que a gente possa agregar valor a essa assistência aí. Mas eu queria que você falasse sobre como é que está, já é lei, não é? Como é que está aí a fiscalização para que ela realmente, essa questão do cinema, se já está oferecendo ou não. Gente, que maravilhoso. E aqui tá, você tá certo, tá? Número do processo e número da lei. Então deu uma confundida aqui. A lei é 6.702, 2021. Tá vendo, Marcela? Tá, então Marcela? Você Limpei tá sua certa. barra, Marcela, mas vamos lá. Essa lei 6.702/2021 diz respeito a sessão de cinema adaptado para os autistas. O que seria uma sessão de cinema adaptado para os autistas? Uma lei que já foi aprovada, sancionada, está em vigor e um vigor com muito sucesso. Todos os cinemas de Cuiabá, eles são obrigatoriamente obrigados a realizar uma sessão por mês de cinema adaptado, que seria iluminação adaptada, então não é aquele escurão cinema, a iluminação ela é um pouco mais clara, as luzes de emergência ligada. O som, a altura do som, ele é mais baixo, então aqueles efeitos especiais que às vezes até a gente assusta dentro do cinema, isso não acontece como aconteceria numa sessão tradicional. Então a luz, o som e também não tem trailer, então você entra na sala, você já vai direto para o filme e as crianças elas podem transitar, andar, a porta fica aberta para a hora que quiser ir no banheiro, voltar. A criança se sente no ambiente dela, porque tem criança que sobe escada, desce, vai lá na frente, né? Levanta, senta. E na porta da sessão tem obrigatoriamente que ter o símbolo autista. Então, esses familiares vão para a sala, essas crianças têm a liberdade de assistir e o mais lindo de todos é que crianças e familiares que não sabiam o que era entrar numa sessão de cinema, ou crianças e familiares que já tinham ido e tinham sido discriminados, tinham saído traumatizados, agora estão se sentindo incluídos. Eu tenho acompanhado as sessões nos shoppings, todos os shoppings a gente acompanhou. A última sessão que eu fui acompanhar esse mês, que foi semana passada, foi no shopping, pode falar? Pode. No shopping Pantanal. Lindo, tem vários depoimentos e está sendo uma experiência engrandecedora, não só para os familiares, eu como autora da lei, mas para os próprios shoppings, que estão vendo essas crianças chegando mais um público, que era um público pequeno, agora aumentando. Por quê? Eles estavam invisíveis, até a gente parar, olhar e falar, eles existem, estão aqui, nós precisamos incluí-los. E é isso que está acontecendo. Olha que coisa maravilhosa isso, né? Então está acontecendo, que bom que está acontecendo. Tá. E é tudo assim, porque é um tipo de público, é um público assim que é delicado. Esse negócio da iluminação é importante, do som é importante, mas tem que haver inclusão, não pode deixar de fora, porque faz parte da nossa vida. Eu conheço N famílias que têm crianças com autismo e tem muita gente aplaudindo esse tipo de iniciativa, como a da vereadora Michele
Alencar. Eu vou chamar a Lorenberg, só queria dar uma sugestão para você antes. Sim, vou até anotar aqui, hein? Tem uma atividade que ela melhora cientificamente, comprovado, significativamente o desenvolvimento do autista, do deficiente como um todo, mas o autista, que é a ecoterapia. Aqui em Cuiabá nós temos algumas equipes, eu conheço uma ali no Parque de Exposições que é excelente. Minhas crianças, que graças a Deus são saudáveis, eu levei lá para ter um lazer. Isso é fenomenal. Aí não sei como é que se daria isso, porque tem que ter, não pode acarretar despesa por executivo e tudo mais, mas há parcerias, há formas. Se isso fosse, eu fico até comovido de dizer, porque eu já li e vi muitos vídeos, se isso fosse institucionalizado, instituído nas escolas do ensino básico, por exemplo, isso seria fenomenal para a recuperação. Porque eu tenho amigos que eu já indiquei para fazê-lo, levaram, é impressionante como muda, porque a criança se desenvolve, ela se torna mais segura, mais firme. Olha, tente, para ter uma noção do que eu estou falando, só dá uma pesquisadinha aí na internet, nos vídeos que tem no YouTube, você vai ver tanto que isso é ecoterapia. Eles dão outros nomes também lá, mas é o contato da criança com o animal. Então, se houver uma forma de achar um jeito, porque requer recursos, né? Mas se o executivo não puder fazê-lo, parcerias, não sei, mas a ideia que ela funciona e tem estudos científicos falando isso. Não é o Paulo Coelho que está falando isso aqui, não. Eu só, por força da circunstância, andei pesquisando e olha, é a coisa que é de arrepiar. É muito bom mesmo. Lorenberg, agora sim. Vereador, tem uma situação aqui que eu gostaria muito da sua reflexão. Sim. Já que nós estamos falando de violência, já que nós estamos falando de criança, etc, etc, tem a questão do feminicídio no estado de Mato Grosso, que é altíssimo. Sim. Em Cuiabá também é altíssimo. Qual é a contribuição que a Câmara está fazendo no combate ao feminicídio? Olha, Lorenberg, como a gente acabou de falar aqui, existem competências que elas realmente são competências do Executivo. Hoje, nós precisaríamos de um maior número de casas de apoio, nós deveríamos pensar como cuidar dessa mulher, porque o feminicídio ele não acontece da noite para o dia. Essa mulher que foi morta, ela antes já foi assediada emocionalmente, psicologicamente, ela já foi vítima de violência para então chegar no feminicídio. Então, nós precisaríamos dar realmente mais estrutura para a Patrulha Maria da Penha. Nós já temos o botão do pânico, a gente precisaria fazer com que isso chegasse a essas mulheres. E a casa de apoio, porque a maioria das mulheres que são vítimas de violência, elas continuam no ciclo de violência porque elas não têm essa possibilidade de saída, para onde ir, o que eu vou fazer, com quem os meus filhos vão ficar, porque elas se sentem, de fato, dependentes financeiramente, emocionalmente desse agressor. Então nós temos pouquíssimas estruturas. Então essa mulher, ela não sabe para onde ir, ela não sabe o que ela vai fazer da vida se ela sair de casa, e esse agressor continua aprisionando ela com essa possibilidade: quem é você, onde você vai, você não tem nada, eu que te mantenho, então você vai ter que ficar aqui. E isso é competência do Executivo, né? Então assim, eu, por exemplo, destinei uma emenda parlamentar para que a Patrulha Maria da Penha fosse estruturada. Porque até então, as denúncias, elas chegavam nas delegacias. Essa Patrulha Maria da Penha sempre trabalhando de forma precária diante do número de casos, né? Muito pequena. Então, assim, inclusive a deputada Rosa Neide também fez uma emenda para a Patrulha Maria da Penha, só que a diferença é que a emenda da deputada, ela é paga, a emenda da vereadora de oposição não foi paga. Olha só. É bem difícil. Inclusive, eu acredito que se vocês fizerem uma pesquisa, os vereadores nessa gestão do Emanuel Pinheiro, desde o ano passado, desde o mandato passado, os 4 anos do mandato passado e mais esse ano, nenhuma emenda da oposição foi paga. Acho que teve uma só. Mas não é impositiva? É impositiva, tem o dinheiro, o recurso para isso,
mas eles escolhem, então eles não pagam da oposição e eu estou lutando bastante com relação a isso, porque são emendas que podem mudar. Já que eu não sou executivo e posso fazer algo, então eu uso a emenda para isso. Tem projeto de lei, inclusive, com relação a contribuição que a população pode fazer denunciando. Então, eu tenho um projeto de lei que ele é com relação à comunicação por parte dos condomínios residenciais, dos hotéis, pousadas, motéis e todos esses congêneres para que o responsável do estabelecimento também tenha a obrigação de denunciar. Eu não sei se os senhores lembram, mas ano passado teve uma questão de um hotel de alto padrão aqui, que teve um hóspede que viu da janela uma mulher apanhando no quarto. Viu, denunciou, foi atrás, essa mulher foi salva por causa dessa denúncia, mas o hotel não quis se manifestar e não se responsabilizou, mesmo a violência tendo acontecido dentro do estabelecimento. Então esse é um projeto de lei que inclusive está esperando para ser votado. Ô prefeito, oposição, situação, não importa, se é impositivo tem que pagar, não é? Porque, e tem a procuradoria lá, a Câmara tem sua procuradoria, tem como meter isso na justiça, porque se é direito, meu caro, não há o que argumentar. E se tem o dinheiro também, o cara fala, não tem dinheiro, não tem, mas não é o caso, não seria o caso, conforme disse aqui a própria vereadora, né? E emenda impositiva tem que ser cumprido. Eu queria abordar, antes de liberar aqui a Michele, a saúde pública propriamente. Rapaz, tem um negócio de escala furada nos pontos de atendimento, nos postinhos, nas unidades de saúde. E eu já tenho, hoje eu tive informação que está faltando, qual que é o remédio que eu falei outro dia aqui, tem um remédio enfim, insulina. Insulina está faltando. E outras coisas mais estão faltando. E essa questão das escalas que não se resolve nunca aí. Como é que vocês têm lidado isso, da oposição, lá na Câmara, para que isso se resolva? Tive informação agora, o Sindimed denunciou gente que está morrendo por conta da falta de equipamento. E aí tem a questão das escalas furadas também. Como é que é isso? Tem escalas furadas, tem falta de medicamento, tem falta de materiais para que esses médicos trabalhem. Então, o problema ele não é só a questão da escala. E até, assim, eu ouvi, inclusive, a defesa da gestão dessa nossa prefeitura dizendo que a culpa coitado, né? A culpa não era dele, é culpa do Ministério Público que não está deixando fazer contratação. E eu sempre falo, nós precisamos trazer a verdade. Vamos restabelecer a verdade. O Ministério Público entrou com uma ação contra as contratações que estavam feitas de forma errada. Então, o problema não é contratar, é a maneira com que isso estava sendo feito, né? Nós temos, inclusive, a nomeação de um assessor técnico, um coordenador técnico geral da saúde que não tem nenhuma experiência com saúde, não é formado em nada, não tem curso técnico de nada, e está ali. E isso, um nome envolvido com muitas denúncias de corrupção. E eu, inclusive, hoje levei na Câmara, porque eu sou uma das vereadoras que mais fiscaliza a saúde, né? Levei na Câmara uma lista dos principais, as principais unidades que estão com falta de medicamento, quais são esses medicamentos. E aí, por exemplo, eu tenho falta de medicamentos, os principais, tá? Não são todos, não. PSF do Dr. Fábio 1, do Pedregal, do Jardim Imperial 1, do Jardim Industriário 1, do Jardim Industriário 2. Falta de médico na UPA Verdão, na Santa Amália, no Jardim Aricá e no Renascer. Aí, uma luta que eu fiz no ano passado, que foi a luta para que as mulheres tivessem o direito garantido do preventivo. Toda mulher deve fazer, pelo menos uma vez por ano, o CCO, o Papa Nicolau preventivo, né, popularmente chamando. E essas mulheres estão sem fazer o preventivo há mais de ano. Por quê? Porque não tem nas unidades básicas de saúde o material. Quando tem uma coisa, não tem outra. Quando tem outra, não tem outra. E aí, eu anotei aqui, porque nós temos várias unidades sem o material para fazer o CCO. PSF do Jardim Imperial, Jardim Leblon, Planalto, Ribeirão da Ponte e alguns outros que eu fiz a fiscalização. E aí, o que a gente precisa para fazer o CCO? O kit é 1, 2, 3, 4, 5 itens do kit. 5 itens. O principal deles é o espéculo
Sabe quantos espéculos foram vencidos na listagem da fiscalização que foi feita no CDMIC? 3.661. Sabe quanto que demora para vencer um espéculo? Quase 10 anos. Aí a gente teve também a espátula, 237 espátulas vencidas, e a caixinha, aquela caixinha que vem com a lâmina, que você colhe o material, põe naquela lâmina e manda para o laboratório. Quase 2.000 caixinhas de lâmina, tudo vencida. Agora para ficar horrorizado mesmo, 60.000 luvas vencidas. Sabe que uma luva demora tanto tempo, tantos anos para vencer? Quantas mil? 60.000. E a gente está com um problema de material. Enquanto todos esses materiais aqui foram perdidos, na unidade de saúde não está sendo feito, essas unidades que eu falei, não está sendo feito o preventivo porque não tem material. Então não basta ter um médico. A gente não pode lutar só para que o médico esteja lá. Tem que ter um médico e tem que ter condições dele trabalhar. Tá aí o maior exemplo, a saúde bucal. A saúde bucal de Cuiabá, há anos atrás, já foi ter referência. Inclusive, essa semana, falei com uma dentista e ela falou assim, ó, eu trabalho no serviço público, eu sou concursada há mais de 15 anos. E antes, eu tinha o meu consultório particular e trabalhava no serviço público. E no serviço público tinha coisas que eu nem tinha no meu consultório particular. Sabe o que está acontecendo hoje? Eu estou tendo que levar os meus equipamentos do consultório particular quando eu quero atender qualquer paciente no serviço público, porque não tem nada. A gente bate o ponto, cruza o braço e fica esperando o horário de sair e bater o ponto de novo, porque não tem como trabalhar, não tem o básico. Então não adianta a gente ficar dizendo não tem um médico, não tem que fazer contratação. Tem que fazer contratação, tem que ter material para esse médico atender os pacientes, tem que ter medicamento para que o paciente que chegue lá e vai ter uma receita, ele não sai desesperado do consultório, do médico, não sai desesperado da unidade de saúde sem saber o que ele vai fazer, porque ele não tem dinheiro para comprar, sendo que deveria ser oferecido pela unidade de saúde, inclusive dipirona continua faltando, paracetamol, nistatina, a própria vaselina que você usa, né, no exame ginecológico, foram 2 toneladas vencidas de vaselina. O dipirona que a gente fala que ainda falta, gente. Então, assim, eu tô aqui, ó, cheio de anotações de tudo que eu peguei dos principais medicamentos que a gente tem falado. O medicamento para pressão, olha, foram 440 mil em um lote, mas 453 mil em outro lote do remédio para pressão, que venceram e que tá faltando na unidade de saúde. Daquela leva, que saiu a listagem de todos eles. Então, o que a pessoa, quando ela vê esse tanto de medicamento vencido e ela vai lá e ela fala, até hoje não tem, se sente completamente desrespeitada. Então o problema está na gestão. Teria aí uma compra, eu falei outro dia com a secretária Suelen, que uma compra emergencial para dar uma resposta imediata, só que a gente não tem informação ainda sobre essa compra. Parece que não aconteceu porque as pessoas continuam reclamando. Eu falei da insulina, mas tem outros tantos aí que estão faltando aí, né? Lorenberg, uma última, bem curtinha, para a gente dispensar a moça aqui. Eu gostaria muito de ouvir uma opinião sua a respeito da Câmara Municipal de... a Sala de Amamentação Ernestina Ferreira Nascimento, que foi inaugurada muito recentemente, no dia 11 de maio. 1 minuto e meio para a sua resposta. Eu tenho um projeto do ano passado, eu fui a autora desse projeto que começou a ser construído, inclusive, com o apoio do Sindicato de Saúde do Estado, né? Em nome da presidente Carmen, eu quero mandar um abraço a todos que estiveram comigo nessa construção. O projeto foi feito o ano passado, apresentado, não foi até então apreciado, e aí, como eu levei tribuna livre, fiz a defesa e tal, serviu como inspiração para o presidente da casa fazer isso ali na Câmara. Então, a partir de um projeto meu, que foi protocolado ano passado, hoje é uma realidade na Câmara e que nós, se Deus quiser, vamos aprovar para que seja uma realidade nos outros órgãos do serviço público. Porque nós tínhamos um parecer para rejeição desse projeto e nós conseguimos em plenário derrubar esse parecer da CCJ, devido à importância disso. Porque o que seria a sala de amamentação? Seria um espaço onde as mulheres que estão ali no serviço público e estão aguardando uma senha, estão aguardando serem atendidas, com o filho elas possam ir, né? E não passar pelo constrangimento de dar mamar na frente de qualquer um, ou até mesmo de tirar o leite materno
materno. Então, ele não é só apenas para amamentação, é para amamentação e aleitamento, porque essa mulher pode tirar o leite materno, congelar e manter, não só para o seu filho, como possibilidade de doação. Isso para todas as servidoras e para as cuiabanas que chegarem àquele espaço. Então, a servidora que trabalha ali o dia inteiro, é uma forma dela garantir o aleitamento do seu filho, tendo um espaço adequado. E eu até cito o exemplo que quando eu trabalhava na TV, e eu amamentei muito os meus filhos, eu tirava o meu leite materno na pia do banheiro, com gente entrando, saindo. Acaba sendo constrangedor demais, né? Michele Alencar, muito bom tê-la aqui. Eu espero que você volte logo e volte com mais tempo para a gente estar falando, porque tem uma lista sua aí de trabalho e a gente não vai ter tempo para falar mais aqui, mas o espaço está a postos para bem informar, porque a gente abre espaço não só para Michele, para todo e qualquer vereador, parlamentar, trazer aqui e ter um papo direto com o telespectador, que na verdade que é o que vota, não é? Então, obrigado por ter vindo e tudo de bom lá, que as coisas fluam da forma melhor, porque as coisas fluindo da melhor forma, quem ganha é o eleitor, o cuiabano que votou em você, ou que não votou, mas que está ali sendo representado por você. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, professor Lorenberg. E eu quero encerrar aqui a minha fala dizendo que realmente a gente está buscando todos os dias honrar não só aqueles que me entregaram o voto de confiança, o voto na urna, mas todos os cuiabanos, porque agora nós estamos aqui para representar a todos que, de alguma maneira, buscam essa representatividade na vereadora Michele, né? E eu gostaria de encerrar, inclusive, a minha participação aqui, dando os parabéns para o senador Fábio Garcia. Fabinho. Né? Eu trouxe essa discussão da redução da conta de energia para a Câmara, porque eu acredito que é um assunto de extrema relevância popular, e as pessoas, elas querem ver discussões em níveis federais vindo para mais perto da população. Então, quando eu o trouxe na Câmara para discutir, para fortalecer aqui em Cuiabá também, porque são 60 bilhões de créditos em nível nacional e 1,2 bilhão para Mato Grosso. Então, aqui, se esse projeto for sancionado, porque até então ele tinha sido aprovado no Senado, hoje, nós tivemos a grande notícia de que foi aprovado de forma unânime, sem emenda, o projeto original aprovado na Câmara de Deputados. Então, o Congresso já deu a contribuição, agora falta a sanção. E eu estou aqui para parabenizar Fábio Garcia e todos aqueles que estiveram ao lado dele nessa luta, como o Wellington Fagundes também, e aqueles que votaram, né, favorável para que os brasileiros, os cuiabanos, os mato-grossenses tenham essa grata surpresa de ter a conta de energia num valor reduzido. A gente sempre tem aumentos e mais aumentos, né? Então, quando a gente vê alguém lutando para que haja redução e que a gente consiga pagar a conta de energia do valor justo, então a gente precisa comemorar. Então a gente tem muita coisa para reclamar, mas a gente também tem que comemorar os avanços, né? Foi hoje a aprovação, inclusive, verdade. Fabinho Garcia emplacou esta e eu não tenho a menor dúvida que será sancionada e aí fala-se aí de 25% de economia, isso, não é? Isso. Mas nos dias de hoje, imagina, nos dias de hoje, não é? Então parabéns aí ao Fábio Garcia e não é uma coisa de agora não, de Senado não, ele já vem, deputado federal, vem há muito tempo. Também foi diretor da Eletronorte, conhece do que está fazendo, né? Parabéns ao Fabinho. E parabéns a você pelo trabalho, a gente está aqui sempre a posto para bem informar. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos que acompanharem, e aí a gente fica aqui à disposição e te convido também para acompanhar meu trabalho de perto, porque mais do que a gente saber o que o vereador está fazendo, é a gente contribuir, participar da gestão do vereador. Então entre nas redes sociais, me acompanhe, mande sugestões, pode cobrar. Eu fico muito feliz quando eu vejo o Lorenberg, que faz questão de olhar todas as atas, ele acompanha o trabalho dos vereadores, e eu te convido a acompanhar o meu trabalho como vereadora também. Ali no meu Instagram tem um linkzinho que você pode dar sugestão, mandar denúncia, fazer os seus pedidos para o seu bairro, enfim, estou aqui para realmente poder representá-los. Um beijo no coração, Deus abençoe a todos. O nome dela é Michele com dois L's e Y. Michele com 2 L's e Y. Alencar. Alencar é normal. Um abraço também para Mariana, que é nova assessora de imprensa, maior salário da Câmara Municipal dos assessores lá, né, Mariana? Gaúcha. Obrigadão, viu, pela força aí também.
A gente vai para o intervalo comercial e volta já já, sem a Michele, que voltará logo, que eu vou pegar no pé dela para ela voltar logo para falar mais com a gente aqui ao vivo no Opinião. Um instante só. Pois bem, a gente retoma o programa Opinião desta noite aqui. Opinião que nas duas primeiras etapas, nos dois primeiros blocos, entrevistou aqui a vereadora Michele Alencar, do União Brasil. Agora vamos aos destaques do www.gazetadigital.com.br, falando aí dos números da pandemia, que ainda persiste, né? A pandemia ainda não acabou, embora mais fraca, mas continua aí dando dor de cabeça para muita gente. Mato Grosso contabilizou 643 novos contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O dado consta do painel do coronavírus, aqui alimentado diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde. Com a atualização desta terça-feira, dia 7, o Estado passou a contabilizar 741.189 contágios, sendo que em 723.765 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 14.928 não resistiram às complicações. Olha, além disso, há também 1.964 pessoas em monitoramento por conta da doença, enquanto 21,65% das unidades de terapia intensiva, as UTIs, estão ocupadas de pacientes com Covid-19. Paralelamente, a taxa de uso das enfermarias é de 6%. Olha só, o senador Wellington Fagundes, do Partido Liberal, será o interlocutor de Mato Grosso para tratar em Brasília de uma proposta de concessão da BR-163 por meio de parceria público-privada PPP. O assunto já foi tratado com o governador Mauro Mendes, que é do União Brasil, e o investimento seria feito com recursos do MTPAR. Fagundes afirmou que já está com o aval do governador para tratar do assunto com a Agência Nacional de Transporte Terrestres, a ANTT, e com o Ministério da Infraestrutura, para explicar esse consórcio entre empresa privada e o Estado de Mato Grosso por meio do Mato Grosso Participações. Abre aspas, o governo federal poderia transferir essa concessão, mas precisamos encontrar meios jurídicos para que o Estado possa fazer essa modelagem, assim como fizemos com a primeira ferrovia estadual, podemos fazer na BR-163, fecha aspas, explicou o senador. E esse novo modelo de concessão, explicada pelo congressista, será feito apenas onde hoje é de responsabilidade da Rota do Oeste, que passa da divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul e segue até o município de Sinop. Parte do trecho está concluído em duplicação. No entanto, de Várzea Grande a Rosário Oeste e também de Posto Gil a Sinop, a pista ainda continua de modo simples e a concessionária tem feito apenas a manutenção da rodovia. Acesse aí, www.gazetadigital.com.br e além dessas informações tem outras tantas aí. Tem esporte, aliás, o Corinthians, o grande Corinthians, está jogando nesse momento com o grande Cuiabá, com o nosso querido Cuiabá aqui na arena, e eu estou torcendo aqui para o nosso querido Cuiabá. E informações de economias, política, polícia e tudo mais, www.gazetadigital.com.br. Falar em BR, essa situação aí, Lorenberg, esse formato não soa estranho não, mas aí
Não seria um atestado de incompetência para o governo federal? Porque, poxa, é uma novela, e quando eu falo governo federal, eu não estou falando só dessa gestão, né, que já vem se arrastando há muitos e muitos anos, né? Esses trechos aí que foram citados aqui ocasionam mortes, acidentes gravíssimos, não é? E já vem se arrastando. Aí, de repente, da cartola tira-se essa sugestão que pode virar em ação e que pode resolver o problema, né? Pelo pequeno trecho, é verdade, mas como é que você vê essa PPP sendo buscada como alternativa aí? Paulo e amigos telespectadores, eu acho pouco provável, veja a minha afirmação, acho pouco provável que isso venha prosperar. Por uma razão muito simples. E o amigo telespectador que acompanha o nosso programa já há algum tempo saberá do que eu estou querendo dizer. Veja, a Rota do Oeste ensaiou em alguns momentos devolver aquilo que foi dado a ela como concessão, que é exatamente esse trecho que o Paulo mencionou agora. Agora foi aceito pela União a devolução. Falou-se muito no final do ano passado, e o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, que é um grande conhecedor desta região e um grande conhecedor do antigo DNR, né? Ele conhece tudo isso aí, já tinha possibilidade de ter empresas que assumiriam a vaga da Rota do Oeste. Ora, se tem empresas que está postulando, que está querendo assumir algo que foi ou que ainda continua sendo de posse da Rota do Oeste, não tem por que isso transferir esse trecho ao domínio da União, da unidade da federação. Eu acho muito pouco provável. E eu estou torcendo, embora improvável ou embora pouco provável, estou torcendo para que tenhamos essa solução aqui, porque aí deu certo aqui com a nossa ferrovia, de iniciativa do governo do estado, poderia dar certo também aí. Só que eu não acho justo, eu acho que tinha que dar essa resposta aí ao governo federal por meio do seu Ministério de Infraestrutura, que há muito tempo está enrolando, não é? Entra governo, sai governo, e isso não se resolve nunca. Lorenberg, eu preciso encerrar o programa. Eu gostaria de um comentário seu sobre esse feito, né, do Fábio Garcia. Em abril chegou ao fim a bandeira tarifária da escassez hídrica, mas a ANEEL aprovou um aumento de mais de 20% aos consumidores de Mato Grosso. O senador, no caso o Senado Federal, aprovou no dia de hoje, não é? Em regime de urgência, o projeto de lei 1280/2022, que prevê esse abatimento de cerca de 60 bilhões nas contas de energia elétrica dos consumidores de todo o país. O montante é referente aí aos impostos PIS/COFINS. Eu queria que você desse uma pincelada sobre isso aí, qual que é a sua avaliação, independente é uma luta que a gente vê sendo reconhecida do Fábio Garcia, né? Paulo e amigo telespectador, é um grande projeto e um grande feito. O Paulo disse logo no bloco anterior que ele há muito tempo, desde quando era deputado federal, que já trabalhava nesse rumo, nessa direção. Isso está de parabéns. Mas tem duas observações que devem ser feitas aí muito rapidamente. A primeira delas, veja, esse dinheiro não está com a concessionária, não está com a empresa, está com o poder público. É o poder público que vai ressarcir o contribuinte. Entendeu? Agora, essa é a primeira observação. A segunda observação, não será todo de uma vez, mas infinitas parcelas. E você não vai receber dinheiro, você vai descontar na sua conta de energia. Vamos imaginar, hipoteticamente, amigos, vamos imaginar que você tem R$1.000 que pagou a mais. Esses R$1.000 dividido em 50 vezes, e em todo mês você tem um pedacinho descontado.
Entendeu? É bem simples, é a segunda observação. E não está na concessionária, não está na empresa, está no poder público, no caso aí, no governo federal. Tá certo. Aliás, energia elétrica, energia solar, energia será o nosso assunto também do programa Opinião de amanhã. O Tiago Curvo, que é do Sindenergia, presidente do Sindenergia e da Absolar também, vem aqui amanhã às 7h30 da noite. Não é Curvo não? É Viana? Viana, o Tiago Viana. Me passaram Curvo aqui. O Tiago Viana, como disse aqui a Marcela me corrigindo, ao vivo. Ele vai estar conosco aqui, presidente do Sinde Energia, falando sobre energia solar. Sabia que Cuiabá lidera o ranking nacional? Então, esses e outros assuntos a gente vai estar abordando aqui. Lorenberg, a gente se encontra amanhã, não é? Até amanhã. Com o Tiago Viana, aqui no programa Opinião. Fica bem, fica com Deus também.